Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje gostaríamos de propor uma meditação a respeito do nome do fundador de cada religião importante no mundo e principalmente das religiões cristãs. Por exemplo, nós temos como fundador da religião muçulmana Maomé. Nós temos como fundador da religião budista Siddhartha Gautama, o Buda. E assim temos muitos outros exemplos. Mas dentro das igrejas cristãs, quais são os nomes dos fundadores de cada uma delas? Será que conseguimos descobrir o ano em que foi fundada, o lugar e quem fundou? Vamos, por uma breve pesquisa aqui na internet, nós conseguimos encontrar algumas informações interessantes. Por exemplo, no ano de 1977 foi fundada a Igreja Universal do Reino de Deus, no Brasil por Edir Macedo. 1962, Igreja Deus é Amor, Davi Miranda. O Brasil para Cristo, 1955, Manuel de Melo. 1918, Igreja do Evangelho Quadrangular, Estados Unidos, Aimé McPherson. A Igreja Assembleia de Deus foi fundada nos Estados Unidos e no Brasil por Berg e Wingren. 1909, Congregação Cristã no Brasil, Luiz Francescon. 1903, Igreja Presbiteriana Independente, Brasil, Otoniel Mota. 1901, Igreja Pentecostal, Estados Unidos, Charles Parham. 1878, Testemunhas de Jeová, Estados Unidos, Charles Taze Russell. 1865, Exército da Salvação, Inglaterra, William Booth. 1830, Mormons, Estados Unidos, Joseph Smith. 1816, Igreja Adventista, Estados Unidos, William Miller. 1739, Igreja Metodista, na Inglaterra, John Wesley. 1641, Igreja Batista Regular, Inglaterra, Richard Blount. 1630, Sociedade dos Amigos Quakers, Inglaterra, George Fox. 1536, já estamos chegando mais longe. Igreja Presbiteriana, na Suíça, por João Calvino. Em 1531, a Igreja Anglicana, na Inglaterra, por Henrique VIII, o rei Henrique VIII. Em 1523, os Anabatistas, na Alemanha, por Zwickau. Em 1521, a Igreja Luterana, na Alemanha, por Martinho Lutero. Em 1054, a Igreja Ortodoxa foi fundada em Constantinopla, no Império Bizantino, antiga Bizâncio, pelo patriarca de então, que era católico, virou ortodoxo Miguel Cerulário. Bom, faltou aqui a principal, né? Quando foi fundada a Igreja Católica? Porque aqui vimos uma lista enorme de igrejas evangélicas, protestantes em geral, mas quando foi fundada a Igreja Católica? Quem fundou a Igreja Católica? É um ensinamento, vamos dizer assim, uma lenda muito comum entre os protestantes, os evangélicos de forma geral, que quem fundou a Igreja Católica foi o imperador romano Constantino, no ano 313, o que não é verdade. Não é verdade. Basta estudarmos a história, basta buscarmos as fontes primárias. Constantino simplesmente deu liberdade
de culto à igreja cristã, que na época só existia a católica, não tinha nenhuma outra igreja cristã. A única igreja cristã que existia no ano 300 depois de Cristo era a igreja católica, que foi perseguida, que foi martirizada nos 300 primeiros anos, desde da fundação em Pentecostes até a época de Constantino, quase 300 anos. Os cristãos eram não apenas lançados no Coliseu para serem comidos pelas feras, pelos leões, eles eram usados como tochas humanas, como iluminação noturna. Essa é a realidade. Quem já teve a oportunidade de visitar Roma e descer as catacumbas, vai ver ali o início da igreja católica, o início da igreja cristã. Aquela que nosso Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 28, 16 a 20, estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Promessa de Deus, promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. De agora até o fim do mundo. Nosso Senhor Jesus está aqui hoje. Estava lá com os primeiros cristãos martirizados. Estava na época de Constantino, quando a igreja começou a ter liberdade, pelo Edito de Milão, de 313. Foi isso que aconteceu em 313. Não é que Constantino fundou a Igreja Católica. A Igreja Católica foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo no ano 33. Quando o Espírito Santo desceu sobre Maria e os apóstolos, as línguas de fogo apareceram no alto da cabeça de cada um, e eles falaram em línguas diferentes. Ali foi fundada a Igreja Católica, a Igreja Cristã verdadeira, a única. Porque nosso Senhor disse em Mateus capítulo 18, versículo 16, sobre tu, Pedro, fundarei a minha igreja. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo tem uma igreja que é dele. É dele. Ele fundou. Está no Evangelho. Mateus 18, 16. Ou melhor, 16, 18. Minha igreja. Nosso Senhor disse, minha igreja. Então, nosso Senhor tem uma igreja que é dele, que ele fundou. E ele disse que estaria com essa igreja todos os dias, até o fim do mundo. Portanto, nosso Senhor sempre teve uma igreja na terra, sempre teve. Que igreja é essa que está aqui desde o início do cristianismo? Desde nosso Senhor Jesus Cristo, desde os apóstolos até hoje? É a Igreja Católica, Apostólica Romana. No ano 107, por Santo Inácio de Antioquia, pela primeira vez foi usada a palavra católica para se referir à Igreja de Cristo. No ano 55, na mesma cidade de Antioquia, foi usado o termo cristãos para se referirem aos seguidores de Cristo, à Igreja de Cristo, que até então era conhecida como o Caminho. Tudo isso está nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, nas Escrituras Sagradas. Portanto, temos que o fundador da única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é Ele mesmo. E essa igreja só pode ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Por que católica? Porque envolve todas as nações, conforme a promessa de Deus a Abraão, conforme o ensinamento de nosso Senhor aos seus apóstolos, ensinai a todas as nações, católica, ou seja, todos. Apostólica, porque vem dos apóstolos, da fé dos apóstolos. E romana, porque Roma era a principal cidade na época em que nosso Senhor veio a esta terra, o Verbo se encarnou.
e veio a essa terra, e quem o julgou foi um governador romano, Pôncio Pilatos. São Pedro foi martirizado numa cruz de cabeça para baixo na cidade de Roma. São Paulo, o conquistador de Cristo, foi martirizado na cidade de Roma, foi decapitado. No lugar onde a cabeça de São Paulo bateu por 3 vezes, existe até hoje as 3 fontes. Então são assuntos históricos, são questões históricas que precisamos entender para chegar à conclusão de qual é a única possível e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode ser outra senão a Igreja Católica Apostólica Romana, una, santa, católica e apostólica. Uma breve meditação, mas que esperamos possa ajudar, principalmente aqueles que têm dúvidas, que estão em busca da verdadeira Igreja de Cristo, como eu estive durante toda a minha vida. E depois de tantos anos, acabei encontrando esta que é a verdadeira igreja. Então, que esses ensinamentos a respeito do fundador da igreja possam nos levar à salvação. O que Deus quer? Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Então, que todos nós possamos aproveitar esta oportunidade que Deus nos dá, enquanto ainda estamos no caminho para lá, de nos reconciliarmos com Deus, de sabermos aproveitar os sacramentos que Deus deixou através da sua igreja, e que possamos então sermos encontrados por Ele sem mancha, sem mácula, em paz, em retidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.